Olá, pessoal! Aqui quem fala é o professor Sérgio Henrique Souza Santos, pesquisador na área de metabolismo e que busco trazer semanalmente aqui para nós as reflexões sobre ciência e espiritualidade. Hoje, as nossas reflexões serão sobre a culpa, o isolamento, o ostracismo e também como nós temos as capacidades de julgar o que acontece ao redor. Bem, e para iniciarmos então as reflexões de hoje, façamos a nossa prece de abertura. Senhor Deus, gratidão por mais uma vez podermos juntos aprender, estudar com a inspiração de mais alto, a bênção e a presença dos teus bons anjos e mentores. E assim, Senhor, pedimos a tua luz, para que de fato consigamos nos instruir, sendo melhor a cada passo, a cada dia. Que assim seja. Muito bem, para iniciarmos as reflexões de hoje, nós vamos ler o Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, comentado por Emmanuel e psicografado por Chico Xavier. E o tópico de hoje é Mateus capítulo 7, versículo 1. Não julgueis para que não sejais julgados. Auto-julgamento. Se te decidires a praticar compreensão, adiantar-se-ás consideravelmente no caminho do amor em direção à paz, que se te fará suporte à felicidade. Para isso é imperioso que te situes no lugar dos outros, de modo a que não percas tempo com qualquer julgamento leviano, capaz de arrojar-te em complicações e enganos, por vezes de lastimável e longa duração. Se te observares na condição do agressor, imagina o quão valioso se te faria o perdão daqueles a quem houvesses ferido, após reconheceres que te desmandaste no momento de desequilíbrio e loucura. Fosses a pessoa encarcerada em penúria e doença, saberias agradecer os gestos espontâneos de quem te doasse alguns minutos de reconforto ou leves migalhas de auxílio. Caso te visses no lugar da pessoa caída em tentação, reflete se poderias haver resistido com mais eficiência ao assédio das sugestões infelizes. Estivesses na posição daqueles que controlam a fortuna ou o poder, a influência ou a autoridade, e examina por ti mesmo qual seria o teu comportamento. Colocando-te na situação dos companheiros em lágrimas que viram partir entes amados sobre a neblina da morte, mentaliza a extensão do sofrimento que te dilapidaria o coração ao perder a companhia daqueles que mais amas. De quando em quando, sujeita no silêncio aos testes dessa natureza, dialogando intimamente de ti para contigo, e descobrirás em ti as fontes de renovação espiritual a te nutrirem os sentimentos com os novos princípios de tolerância e humanidade. Realmente, advertiu-nos Jesus, não julgueis para não serdes julgados. O Divino Mestre, entretanto, não nos proclamou impedidos de julgar a nós próprios, de modo a revisarmos nossos ideais e atitudes, colocando-nos finalmente a caminho da própria sublimação. Que assim seja. Eita, que texto preciso, né? Quem nunca colocou-se minimamente no lugar de outro e percebeu como poderia ser mais difícil do que a nossa própria vida? Se a gente passa na rua e vê uma pessoa em situação de rua, sem trabalho, ou uma família que tem filhos e não consegue um mínimo de dinheiro para colocar um leite e um alimento em casa, quão difícil e o que nós faríamos naquela situação? Quando nós imaginamos aquelas pessoas que se perderam em depressão, ansiedade ou não conseguem trabalhar, mas porque aconteceram situações tão drásticas em sua vida, que nós, no lugar, talvez enlouqueceríamos. Se nós temos um pouquinho de empatia para nos colocarmos no lugar do outro, a nossa vista, o nosso possível julgamento muda completamente.
E é isso o convite que nos é feito. Quando Jesus nos disse, então, não julgais para não seres julgados, ele quer dizer, não julgue o outro, não veja o cisco no olho do outro enquanto tem uma trava na tua própria visão. É isso que Jesus vem trazer, e Emmanuel deixa isso muito claro. Nós estamos aqui, enquanto ainda bebês espirituais e aprendizes muito errados ainda, sem nenhuma capacidade de apontar o dedo para alguém. Então, diferentemente do julgar ao outro, o auto-julgamento, ou seja, a nossa capacidade de olhar para nós mesmos e assim fazermos algo melhor e maior, isso sim, nós podemos e devemos. Como disse Emmanuel, se nós gastamos um tempo curto, que não fiquemos com a autopiedade também e paralisados, mas um tempo curto, nos colocando no lugar dos outros e julgando a nós mesmos, as nossas atitudes, os nossos erros, as nossas falhas, nós vamos reduzir gradativamente, educar a nossa alma para parar de julgar os erros dos outros. Hoje eu estava ouvindo uma pílula que falava exatamente isso. Como é verdade que o Deus nosso é exatamente o mesmo Deus de um criminoso, de um assassino e de todas as pessoas que transgrediram normas. Elas vão responder por cada ação perante Deus e muitas vezes perante a humanidade. Mas o Deus é o mesmo, e Deus acolhe, ampara e espera o crescimento e evolução de todos os seus filhos. Como disse Jesus, eu não vim para os sãos, mas sim para os doentes. Que nós deixemos essa consciência tomar conta de nós e busquemos reduzir cada vez mais o julgamento alheio. Que assim seja. E dentro desse contexto, nós trouxemos o nosso lindo livro, Mãos Marcadas, ditados por espíritos diversos e psicografado por Chico Xavier. E o tópico de hoje é Entre Hoje e Amanhã, ditado por Emmanuel. Reflete no companheiro que chega cansado e desiludido a esmolar-te simpatia e consolo. Sabes, talvez, nas mínimas particularidades, tudo o que lhe terá ocorrido. Provavelmente conheces que se trata de alguém carregando os grilhões da culpa. Alguém que sobraça pesada carga de remorsos a lhe antesarem o coração. Mentaliza, no entanto, o que faria Jesus se procurado por ele. Ouvi-lo-ia com generoso interesse, descobrir-lhe-ia algum tópico de bondade ou saberia destacar-lhe essa ou aquela qualidade elogiável, de modo a descerrar-lhe alguma porta mental de bom ânimo, auxiliando a caminhar para frente. Diante dos irmãos que te busquem, solicitando conforto depois das quedas e desenganos, não te disponhas à condenação ou censura. Pensa no bem que haverão feito, nos impulsos nobres que lhes presidiram atos e renova-lhes a confiança em si mesmos. Compadece-te, sobretudo, daqueles que se demoram nos problemas da culpa sem possibilidades imediatas de solução. Não necessitas reprovar-lhes diretriz e conduta. Eles já se reconhecem marcados por dentro a fogo de angústia e não te procuram para que lhes agraves a dor. Suplicam-te paz e refazimento, auxílio e apoio à própria libertação. Recorda em quantas ocasiões teremos sido amparados pela bondade do Cristo de Deus, que frequentemente nos toma a leve fio da intenção correta para transformá-lo em um vigoroso apetrecho de socorro a nós próprios e não menospreze, seja a quem seja. Importa ainda considerar que muitas vezes no campo da ocorrência que se reprove presentemente nascerá o acontecimento que nos colherá louvor no futuro. Além disso, nós todos, os espíritos em evolução, nos climas da Terra, somos ainda portadores de imperfeições e deficiências por vencer,
de permeio com obstáculos íntimos a serem necessariamente transpostos com créditos e débitos, erros e acertos no livro da própria vida. E por isso mesmo, em matéria de apoio espiritual, se hoje é o nosso momento de compreender e de dar, amanhã será talvez o nosso dia de pedir e de receber. Que assim seja. Como esse texto complementa esse evangelho que acabamos de ler, de uma forma sublime. Olha que profundidade do texto de Emmanuel, nos fazendo ver tão claramente que aquela pessoa que está em erro, esmolando atenção, carinho ou dinheiro, aquela pessoa que muitas vezes nós julgamos pelas faltas, pela bebedeira, pelo vício nas drogas ou pela culpa de um crime cometido, que nós, na nossa inferioridade, ainda temos a tendência de julgar e culpar, aquela pessoa também já fez coisas de amor. Aquela pessoa tem dentro dela o mesmo Deus que nós temos. Aquela pessoa tem a semente de evolução que um dia há de desabrochar. Aquela mesma pessoa, cheia de falhas, como nós somos falhos, também tem pessoas e entes queridos que a amam, ou teve, e está perdida no caminho. Como disse brilhantemente Emmanuel, não é necessário nós apontarmos a culpa dessas pessoas, porque pela lei divina, essa culpa está marcada a ferro e brasa e fogo dentro da alma de cada um. A culpa, ela não nos abandona até que nós expiemos. Primeiro, nós vamos tentar nos arrepender para expiar e reparar. Depois desse processo é que essa fogo em brasas no nosso espírito e perispírito vai se amainando, reduzindo. Portanto, não precisa de julgamento externo, porque cada um colherá exatamente aquilo que planta. E Emmanuel termina de forma brilhante, dizendo e relembrando para nós que se hoje essa pessoa está nos pedindo compreensão, um pouco de afago, um alento de uma gota de água para essa brasa que queima e dói na sua alma e em seu peito, amanhã podemos ser nós os necessitados deste mesmo socorro. E aí colheremos o que plantamos e o que semeamos. O que será que cada um de nós terá direito a receber pelo que estamos fazendo hoje? Essa é a grande pergunta. E dentro desse contexto, nós trouxemos um artigo científico muito interessante, cujo título é o seguinte: Relação entre empatia, culpa e comportamento de ajuda de testemunhas de ostracismo. : a empatia e a culpa conduzem a um comportamento de ajuda? Esse artigo científico foi publicado no Journal, ou na revista que tem como título Journal of Human Ergology, que quer dizer Revista de Ergologia Humana, pelo autor Kenta Tsumura. Bem, esse artigo muito interessante, ele fez uma avaliação de como aquelas pessoas que se sentem culpadas podem se sentir frente aos vizinhos ou pessoas que a rodeiam, que sentem empatia e geram um comportamento de ajuda. Como é que isso pode afetar a vida dessas pessoas? E o que ele percebeu nesse estudo foi que a culpa, ela gera um estado de deterioração, de impedimento, de julgamento tão forte que muitas vezes pode levar à depressão, a outras alterações, doenças e problemas que se alastram para outros aspectos da vida. E que quando se tem uma testemunha ou uma pessoa próxima capaz de oferecer essa empatia, a ajuda, o socorro, uma palavra, um ombro, quem sabe, algum socorro necessário para esse momento de culpa, isso pode se tornar um grande alento e uma forma de achar um caminho de saída desse sofrimento, desse problema e de se refazer.
Portanto, quem está ao redor pode vir a ser um grande alento, dependendo da forma como age ou se posiciona. E isso vale especialmente com o foco desse artigo no ostracismo. O que quer dizer ostracismo? Isolamento. Que quando essa pessoa cheia de culpa fica isolada sozinha, essa testemunha externa, essa pessoa próxima, pode ser o caminho de saída deste isolamento que gera tantos problemas. E quando outros artigos já nos trouxeram, e até li sobre isso para trazer na reflexão de hoje, outros artigos nos mostram que quando nós fazemos isso, nós somos essa pessoa próxima capaz de ajudar ao culpado, entre aspas, a sair do isolamento, do ostracismo, nós também fazemos bem a nós mesmos. Nós estamos trazendo uma autoajuda para nós mesmos, capaz de evitar adoecimentos, inclusive depressões e quadros de ansiedade. Portanto, fazendo bem, nós recebemos isso de volta. Que possamos, então, avaliar muito bem que a culpa que cada um de nós carrega, ela é nossa. Nós teremos que trabalhar, arrepender, refazer, reparar para melhorar. E a vida sempre nos dá oportunidades de diferentes formas e em diferentes momentos para isso. Mas o outro é responsável pela vida inteira desse outro e nós não precisamos julgar. Ele vai ter que colher os frutos de tudo que plantou, assim como nós. Vamos então ao nosso encerramento? Deus, Pai de amor, gratidão por esse ensinamento bendito, que saibamos fazer o nosso melhor com a Tua luz. Gratidão pelos anjos, mentores e todas aquelas pessoas que nos rodeiam e que são uma mão, um alento, que são essa testemunha que nos ajuda a sair dos maiores problemas, junto da Tua presença e do Mestre Jesus. Gratidão eterna, Senhor. Gratidão, que assim seja. Namastê, muito bom encontrar todos vocês. Gratidão pela oportunidade de conversarmos e até a próxima.